Em tempos onde o ruído do mundo parece cada vez mais alto, onde as vozes que competem por nossa atenção se multiplicam em cada esquina, discernir o que vem de Deus se torna não apenas uma virtude, mas uma urgência espiritual. Vivemos cercados de informações, decisões e distrações, mas poucos aprendem a ouvir aquilo que realmente importa, o sussurro de Deus em meio à tempestade. E não é que ele fale pouco, é que raramente paramos para escutar com o coração limpo. O discernimento espiritual não é um dom exclusivo de alguns iluminados, mas uma capacidade que pode ser cultivada por todos os que desejam verdadeiramente caminhar com o Espírito. Para muitos, os sinais de Deus são como luzes piscando na escuridão da alma, mas ainda assim insistem em ignorá-los, preferem acreditar que são coincidências, pressentimentos ou apenas algo da sua imaginação. A verdade é que quando o Senhor fala, Ele não grita, Ele toca. Toca a consciência, toca o entendimento, toca a paz interior que ninguém pode falsificar. Mas há um preço para essa sensibilidade espiritual. Ela exige renúncia, oração, silêncio interior e, principalmente, intimidade. Sem proximidade com Deus, é impossível distinguir o som do seu amor no meio do caos. Imagine uma jovem mulher, chamada Helena, que vive na correria de uma grande cidade. Todos os dias ela acorda com a agenda tomada, as responsabilidades acumuladas e os olhos fixos nas metas do trabalho. Ela cresceu ouvindo falar de Deus, mas nunca parou para conhecê-lo de verdade. Até que um dia, no caminho de volta para casa, sente um aperto no coração inexplicável. Algo dentro dela diz: pare, reflita, ouça. Ela ignora. No dia seguinte, a sensação se repete mais intensa, e assim por semanas, até que, em uma noite de insônia, ela se levanta, senta-se à beira da cama e, sem saber direito por quê, diz: Senhor, se é o Senhor, fala comigo. E ele falou. Não com uma voz audível, mas com uma paz que invadiu o quarto como se uma janela tivesse sido aberta para o céu. A partir daquele dia, Helena começou a ver a vida com olhos diferentes. As pequenas coisas que antes passavam despercebidas, um abraço sincero, uma frase de encorajamento, um versículo ouvido ao acaso, tornaram-se respostas claras, sinais, direções. Mas não se tratava de mágica, era discernimento. E ele começara a ser cultivado naquele quarto escuro, quando ela ousou calar a alma e escutar com o espírito. Mas nem sempre é assim tão claro. Muitas vezes, os sinais vêm em forma de portas fechadas, relações quebradas, empregos que não dão certo, viagens canceladas, doenças inexplicáveis. À primeira vista, parecem obstáculos, frustrações ou até castigos. Porém, para o coração que discerne, são sinais. Sinais de um Pai amoroso que guia não apenas com promessas doces, mas também com correções firmes. E aqui está um segredo profundo. O discernimento não é apenas saber o que vem de Deus, mas também aceitar quando aquilo que desejamos não vem dele. É ter maturidade espiritual para dizer não era o tempo e seguir confiando mesmo sem entender. Outro exemplo que ilumina essa realidade é o de André, um homem que por mais de uma década tentou montar seu próprio negócio. Tudo parecia certo. Os contatos, o capital, os clientes potenciais. Mas ano após ano, algo saía errado. Ele orava, jejuava, pedia direção. Até que um dia, ao conversar com um amigo numa tarde qualquer, ouviu algo que lhe soou como uma martelada suave na consciência. E se o teu chamado não for empreender, mas pastorear? André nunca havia cogitado essa possibilidade, mas algo naquela frase acendeu algo dentro dele. Nos meses seguintes, começou a servir em uma comunidade pequena, com simplicidade, e descobriu um propósito que jamais havia sentido. Todos aqueles anos de tentativas frustradas não foram desperdício. Foram sinais ignorados que finalmente se tornaram compreensíveis quando ele afinou seu coração para a frequência certa. Discernir é como sintonizar uma estação de rádio.
A mensagem já está sendo transmitida, mas se há interferência, ruído, má sintonia, tudo o que ouvimos é distorcido. Para ouvir Deus, é preciso silenciar o orgulho, limpar os filtros emocionais e, muitas vezes, se despir das nossas certezas absolutas. O problema não é que Deus esteja em silêncio, mas que estamos escutando o mundo alto demais. E enquanto não aprendermos a distinguir as vozes que nos cercam, continuaremos tropeçando em caminhos que parecem certos, mas terminam em confusão. Esse é o valor incomparável do discernimento espiritual. Ele nos protege de decisões erradas, de relacionamentos perigosos, de alianças precipitadas, de falsas doutrinas, de caminhos sem volta. O discernimento é a bússola interna que, alimentada pela palavra, pela oração e pela comunhão, aponta com clareza para a vontade de Deus. Mas é também um processo, não um botão mágico. Ninguém nasce com ele ativado. É no dia a dia, na escolha entre ouvir ou ignorar, entre orar ou agir por impulso, que ele se forma. Discernir é mais sobre aprender a esperar do que sobre correr atrás de sinais extraordinários. A vida com Deus é feita de sinais, mas não como os que pedimos desesperadamente quando estamos com medo. São sinais que se revelam mais ao espírito do que aos olhos, mais ao íntimo do que ao externo. O que falta, muitas vezes, não é que Deus fale, é que nos falte treinamento espiritual para perceber quando Ele está nos falando. Por isso, se deseja reconhecer os sinais de Deus, comece hoje pedindo ao Senhor um coração sensível, uma mente sóbria e ouvidos espirituais atentos. O resto virá com o tempo, com a prática, com a comunhão. Existem momentos em que o discernimento de Deus nos conduz por caminhos que desafiam até mesmo a lógica. Situações onde tudo parece certo aos olhos humanos, mas algo em nosso interior diz que não devemos prosseguir. É o que aconteceu com Luciana, uma professora que dedicava sua vida ao ensino com paixão. Ela recebera uma proposta para trabalhar em uma instituição internacional com salário altíssimo, prestígio e benefícios invejáveis. Tudo indicava que era a porta que ela tanto esperava. Porém, na noite anterior à assinatura do contrato, ela sonhou que estava em uma estação esperando um trem, mas que, ao embarcar, sentia que não pertencia àquele destino. Acordou assustada, mas ignorou o sinal. No dia seguinte, no momento de assinar, a caneta caiu de sua mão 3 vezes. Pequenos detalhes, mas algo gritava dentro dela. Ela não assinou. E meses depois, aquela instituição foi investigada por corrupção e fechou as portas. Ela não apenas foi poupada de um escândalo, mas ganhou clareza de que sua missão estava em outro lugar, com pessoas que ela jamais teria conhecido se tivesse seguido seu plano inicial. Discernir é muitas vezes ir na contramão do óbvio. É quando todos ao redor dizem vá, mas a alma diz pare. É ter a coragem de decepcionar expectativas humanas para obedecer à voz suave do Espírito. E para isso, não basta apenas saber o que é certo ou errado, é preciso ter comunhão. Só quem caminha lado a lado com Deus entende os códigos do céu. Por isso, muitos se perdem mesmo dentro da fé. Frequentam templos, ouvem pregações, leem versículos, mas não conhecem a linguagem de Deus. Não aprenderam a reconhecer seus sinais, nem desenvolveram sensibilidade para entender que, às vezes, Deus fala no silêncio. E esse é um dos maiores desafios para quem quer viver com discernimento. Aceitar que Deus não nos dá todas as respostas de uma vez, mas nos ensina a caminhar por fé, passo a passo, sem mapa, mas com confiança. Não espere que os sinais venham sempre com clareza. Muitas vezes, eles se manifestam como inquietações, como uma paz que some, uma dúvida que cresce, um incômodo que persiste. Isso é discernimento. O Espírito Santo nos alerta de maneiras sutis, como uma mãe que, ao ver o filho prestes a tropeçar, segura sua mão com firmeza, mas sem gritar. Ele sussurra, e cabe a nós decidir se ouviremos ou não. É também por isso que discernir
exige tempo. Quem está sempre correndo, reagindo, se atropelando nas próprias decisões, dificilmente consegue ouvir a direção de Deus. A pressa é inimiga da revelação. O discernimento cresce em terrenos de quietude e floresce em corações que esperam com paciência. E talvez você esteja agora se perguntando: como posso começar a desenvolver esse discernimento? A resposta não está num ritual mágico, mas numa vida de busca constante. Comece limpando os ruídos ao seu redor. Reduza o tempo que gasta ouvindo vozes que nada acrescentam à sua jornada espiritual. Abra espaço para a palavra. A Bíblia é o alicerce do discernimento, pois ela revela os padrões de Deus. Quem conhece a palavra reconhece quando algo não combina com ela. O problema é que muitos querem discernimento, mas não querem mergulhar nas Escrituras. Querem direção, mas não querem relacionamento. Querem sinais, mas ignoram os fundamentos. Mas não há discernimento verdadeiro fora da intimidade com a verdade. A história de Saulo, que depois se tornou Paulo, nos ensina muito sobre isso. Antes de seu encontro com Cristo, ele achava que fazia o certo. Ele perseguia os cristãos com zelo, acreditando que estava servindo a Deus. Mas a verdade é que sem discernimento espiritual, até nossas boas intenções podem nos afastar da vontade divina. Foi apenas depois de ser confrontado com a luz e de passar dias em cegueira física que sua visão espiritual foi restaurada. E a partir daí, Paulo não apenas discernia com clareza, mas ensinava a outros como também ouvir o Espírito. Isso nos mostra que o discernimento pode ser despertado até nos mais endurecidos, desde que haja disposição para ouvir e mudar. Se você chegou até aqui, é porque de alguma forma está sendo tocado por esse chamado. O discernimento não é um luxo para os mais santos. É uma necessidade urgente para qualquer um que queira viver sem desperdiçar tempo, sem se desviar, sem cair nas armadilhas do engano. E se você já passou por situações em que sentiu que ignorou um sinal de Deus, não se culpe. Ele é misericordioso e está sempre disposto a nos reenviar sinais, a nos guiar de volta, a restaurar nossa sintonia com o céu. Agora, se essa mensagem está fazendo sentido para você, respire fundo e pense: quantas vezes você já foi guiado por algo maior, mesmo sem entender? Quantas vezes olhou para trás e percebeu que uma porta fechada foi, na verdade, um grande livramento? Isso é discernimento operando, mesmo quando você não tinha palavras para defini-lo. E é por isso que queremos te convidar a fazer parte dessa jornada de escuta, aprendizado e transformação. Se este conteúdo tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se agora no canal. Mas não porque todo mundo diz isso, e sim porque queremos caminhar com você, lado a lado, criando uma comunidade que aprenda a ouvir e obedecer à voz de Deus em meio ao barulho do mundo. E se você já passou por algo parecido com o que falamos aqui, uma escolha difícil, um sinal que ignorou, uma direção inesperada, conte nos comentários. Compartilhe sua experiência. Talvez sua história seja o sinal que outra pessoa precisa hoje para não desistir. Vamos juntos transformar este espaço num ponto de encontro de corações que discernem. Discernir não é apenas identificar o que é certo ou errado, mas perceber o que é bom, o que é melhor e, sobretudo, o que é perfeito. Aquilo que corresponde à vontade de Deus. Essa distinção sutil entre o bom e o perfeito é muitas vezes negligenciada por quem se contenta com o imediato, o conveniente, o que parece funcionar. Mas quem desenvolve discernimento espiritual passa a viver de acordo com um outro tipo de lógica, onde o valor não está apenas na utilidade, mas na obediência. É aqui que mora um dos maiores testes de fé: saber dizer não ao que é bom, quando Deus está preparando algo ainda maior. Certa vez, um homem chamado Roberto, por volta dos 50 anos, estava prestes a aceitar uma proposta para liderar um projeto social grandioso em sua cidade. Ele era conhecido por sua habilidade em inspirar pessoas e tinha um histórico de serviços voluntários de longa data.
Tudo indicava que aquele era o seu momento, mas, às vésperas da decisão, sentiu um vazio estranho. Era como se por dentro tudo tivesse ficado em silêncio. Nenhuma paz, nenhuma certeza. Ao orar, recebeu uma única frase em seu coração: essa não é sua missão. Ele recusou. Meses depois entendeu por quê. Aquele projeto seria desviado por mãos corruptas e sua integridade teria sido manchada. Deus não o poupou apenas de um erro. O protegeu de um escândalo que poderia ter destruído sua reputação e fé. Quantas vezes aquilo que parece uma bênção, na verdade, é uma armadilha bem camuflada? Quantas oportunidades são, na essência, testes de fidelidade? O discernimento espiritual é a lente que nos permite enxergar além do brilho superficial. É ele quem revela os bastidores do que se apresenta como ouro, mas que por dentro é madeira podre. É por isso que antes de aceitar qualquer proposta, compromisso, relacionamento ou mudança radical, é preciso perguntar: Deus, isso é teu ou apenas parece bom? A aparência engana, a lógica humana falha, mas o Espírito Santo nunca erra. Outra dimensão essencial do discernimento é a de reconhecer não apenas os sinais externos, mas os movimentos internos. Às vezes, Deus nos guia através da inquietação. Não é uma voz audível, não é uma visão, mas um incômodo silencioso que se recusa a passar. Ele nos visita em pensamentos recorrentes, em sensações que não se dissipam, em versos que ecoam dias após serem lidos. E quando ignoramos isso, pagamos o preço da negligência espiritual. É como estar diante de uma placa de perigo e seguir adiante, como se não a víssemos. Por isso, discernir também é obedecer prontamente. Muitos até reconhecem os sinais, mas insistem em adiar a decisão. Procrastinam a resposta de Deus, querendo mais confirmações, mais garantias, mais evidências. Mas o tempo do discernimento é o tempo da fé. Se você sabe que é Deus falando, não hesite. A hesitação é solo fértil para a dúvida, e a dúvida é a neblina que impede o coração de ver com clareza. É nessa hesitação que o inimigo planta suas sugestões. E quando damos ouvidos a elas, acabamos desviando de uma rota que Deus havia traçado com precisão. Eis um ponto crucial. Discernimento não é apenas uma questão de inteligência espiritual, mas de disposição emocional. Muitos não discernem porque não estão dispostos a abrir mão. Estão tão apegados aos seus desejos, aos seus planos, às suas paixões, que mesmo quando Deus fala, não ouvem. Ou pior, ouvem, mas escolhem ignorar. Como aquele jovem rico que esteve frente a frente com Jesus, ouviu a verdade, mas virou as costas porque seu coração estava comprometido com outra coisa. Ele não faltava de discernimento, mas de entrega. Portanto, cultivar discernimento exige quebrar ídolos. E nem sempre nossos ídolos são visíveis. Às vezes, são planos bem intencionados, relacionamentos aparentemente saudáveis, ou até mesmo ministérios que alimentam o ego mais do que o espírito. É preciso examinar constantemente o coração e perguntar: isso glorifica a Deus ou apenas me satisfaz? Porque aquilo que não é alimentado pela obediência se torna peso. E o discernimento vem justamente para aliviar, para alinhar, para purificar. E por falar em purificação, é interessante perceber que muitos dos que desenvolveram grande discernimento ao longo da história bíblica passaram por desertos. O deserto, na Bíblia, não é apenas geográfico, é existencial. É quando tudo o que é externo cala e tudo o que é interno grita. É ali que ouvimos Deus com nitidez. Moisés ouviu no deserto, Elias ouviu na caverna, João Batista pregava no deserto, Jesus enfrentou o diabo no deserto, porque é no silêncio do isolamento que se forma o ouvido do discernimento. É quando a alma se despede das distrações e aprende a sobreviver só com aquilo que vem do alto. Portanto, se você está atravessando um tempo de solidão, de silêncio, de vazio aparente, talvez seja o seu deserto sagrado. Talvez Deus esteja justamente ali, ensinando você a escutar, a perceber, a distinguir. Não fuja, permaneça, porque o discernimento não se aprende com barulho, mas com presença.
não se adquire por técnica, mas por rendição. O discernimento espiritual é como uma lâmpada acesa num corredor escuro. Não necessariamente ilumina tudo de uma vez, mas aponta o próximo passo com clareza suficiente para não nos deixarmos paralisar. E isso nos ensina um princípio importante. Discernir não é ter todas as respostas, mas saber qual é o próximo movimento sob a direção divina. Muitas pessoas querem discernimento como quem deseja um mapa completo, um manual de instruções detalhado, um plano fechado. Mas Deus trabalha com revelações progressivas. Ele não revela o destino final antes da hora, porque sabe que o coração humano é facilmente inflamado pela ansiedade e pelo orgulho. Tomás, por exemplo, era um artista visual que, após anos de carreira bem-sucedida, começou a sentir que seu talento deveria ser usado de outra forma. Ele não sabia como, nem onde, nem porquê. Apenas sabia que algo estava mudando dentro dele. Durante 3 anos, manteve sua rotina, mas seu coração já não vibrava como antes. Até que, em uma viagem ao interior, ao visitar uma escola simples, sentiu uma conexão inexplicável com aquelas crianças que desenhavam no chão com pedaços de carvão. Uma senhora local lhe disse: "Eles precisam de alguém que os ensine a sonhar." Aquela frase não apenas fez sentido, como queimou em seu espírito por semanas. Tomás deixou a capital e passou a ensinar arte para crianças em comunidades esquecidas. Hoje ele afirma com convicção que nunca foi tão feliz, tão útil, tão cheio de propósito. Ele discerniu, não através de um anjo, não através de um milagre visível, mas por meio de uma inquietação que se transformou em chamado. É preciso dizer que muitos confundem discernimento com confirmação emocional. Mas nem tudo o que emociona vem de Deus, e nem tudo o que parece árido aos sentimentos é a ausência de direção divina. O discernimento verdadeiro vem da comunhão, não da excitação. É por isso que é perigoso tomar decisões baseadas unicamente em sensações momentâneas. Um louvor que te emociona, uma palavra que te arrepia, um culto que te toca. Tudo isso pode ser legítimo, mas não é garantia de direção. O coração humano é enganoso. A carne pode simular paz. O inimigo pode fabricar sinais. Por isso, o discernimento precisa ser filtrado pela palavra e pelo Espírito. Essa é uma das razões pelas quais muitos se frustram. Tomam decisões com base em sinais que parecem sobrenaturais, mas que não passaram pelo crivo da Escritura. Deus nunca se contradiz, e qualquer direção que viole um princípio bíblico não pode vir do Senhor, por mais espiritual que pareça. É por isso que o discernimento precisa andar lado a lado com o conhecimento da palavra. Quem conhece a Escritura consegue testar os espíritos, distinguir entre o que é verdadeiro e o que é emocionalismo. A Bíblia não é apenas um livro sagrado, é um padrão infalível para quem deseja viver alinhado à vontade de Deus. Mas também é necessário reconhecer que o discernimento amadurece com a experiência. Quanto mais você exercita, mais ele se afina. É como aprender a identificar uma nota musical no meio de uma sinfonia complexa. No início, tudo parece confuso, embaralhado, mas com prática o ouvido vai ficando treinado. Assim é com o coração que caminha com Deus. Ele vai ficando cada vez mais hábil para captar os sussurros do Espírito, para reconhecer o som do céu, mesmo quando todos ao redor estão surdos. Por isso, é importante lembrar que os erros fazem parte do processo. Sim, até os mais espirituais erram, até os mais sensíveis confundem. Mas Deus não se ofende com nossas falhas sinceras. Ele é paciente com quem busca de verdade. O problema não está em errar, mas em insistir no erro após perceber o sinal de correção. O discernimento não é apenas uma bênção, é também uma responsabilidade. Quando Deus te mostra algo, espera que você responda. Quando Ele alerta, espera que você mude a rota. Quando Ele fala, espera a obediência. E talvez uma das maiores belezas do discernimento seja perceber que, ao cultivá-lo, você se torna instrumento de direção para outros. Uma pessoa sensível ao Espírito
é como uma bússola viva. Ela não impõe sua opinião, mas carrega dentro de si uma atmosfera que traz clareza onde há confusão. É por isso que é tão importante andar com pessoas discernidas. Elas enxergam além, elas percebem o invisível, elas alertam com sabedoria. Elas não são guiadas pela emoção, mas pelo espírito. Como comunidade, devemos valorizar essas pessoas, ouvi-las, consultá-las. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas é preciso saber de quem vêm os conselhos. Nem toda opinião é direção, nem toda experiência alheia é guia para a sua jornada. O discernimento também nos ensina a separar o que é útil do que é perigoso, o que edifica do que distrai, o que fortalece do que enfraquece. Se você quer crescer nisso, esteja pronto para um processo. O discernimento não se ativa por palavras, mas por vida. Ele exige oração consistente, jejum como disciplina, tempo na palavra, submissão a Deus e disposição para abrir mão do que parece certo. Não é confortável, não é popular, mas é libertador e transforma a vida de forma irreversível. Discernir também é saber reconhecer quando algo mudou, inclusive quando algo que Deus permitiu em um tempo já não serve mais para o tempo presente. Há momentos em que o Senhor libera portas, relacionamentos e projetos por um período específico. Mas quando esse ciclo termina, muitos insistem em continuar por medo, apego ou vaidade. O discernimento espiritual, então, não apenas revela o novo, mas também indica o fim de determinadas estações. E é preciso coragem para obedecer, principalmente quando aquilo que precisa ser deixado para trás já foi um dia uma bênção. Marcos, um terapeuta que dedicou 15 anos à prática clínica, sentiu que seu tempo naquela função havia terminado. Mas como deixar algo tão sólido? Como abandonar uma carreira estável, pacientes confiáveis, um consultório construído com esforço? O conflito era grande, mas a sensação de missão encerrada crescia a cada sessão. Em oração, recebeu uma convicção interior. Agora você cura de outra forma. Ele vendeu sua clínica, moveu-se para outra cidade e começou um trabalho itinerante de aconselhamento pastoral e atendimento gratuito em centros comunitários. Hoje, ele diz que continua sendo terapeuta, mas agora as feridas que trata não são apenas emocionais, mas também espirituais. Ele compreendeu que o discernimento aponta não apenas para o que deve vir, mas também para o que deve terminar. Esse tipo de sensibilidade só nasce em corações ensináveis. O discernimento espiritual não se desenvolve em ambientes onde a obstinação comanda, onde o orgulho impede que se ouça o que não se quer ouvir. Muitos não discernem porque já decidiram antes de orar. Já definiram o caminho antes de consultar o céu, já determinaram suas vontades e agora esperam que Deus as abençoe, em vez de se colocarem à disposição para obedecer à vontade dele. Mas discernir é, sobretudo, estar disponível para mudar de rota quando o céu ordenar. E isso é difícil, porque mudar exige perder o controle, exige lidar com o julgamento alheio, exige confiar num caminho que ainda não se vê. É por isso que os sinais de Deus quase nunca agradam à lógica. A cruz, por exemplo, foi o maior sinal de Deus para a humanidade, e ainda assim foi rejeitada por muitos, porque esperavam um Messias guerreiro, um rei em cavalo branco, não um carpinteiro crucificado. Os sinais de Deus nem sempre virão como esperamos. Às vezes, virão como desconforto. Outras vezes, como queda de planos. Ou ainda, como silêncio. E por mais estranho que pareça, o silêncio também é um sinal. Quando Deus silencia, Ele está nos treinando a confiar, não nas respostas, mas na sua presença. E aprender a confiar em Deus, mesmo quando Ele não diz nada, é um dos níveis mais profundos do discernimento. Mas como se manter sensível quando as emoções oscilam, quando o cansaço espiritual invade, quando a rotina nos puxa para longe da presença? A resposta está na prática diária da devoção. Ninguém se torna sensível ao Espírito vivendo uma vida apressada, reativa e barulhenta.
É preciso desacelerar para discernir. E desacelerar é, antes de tudo, uma decisão. Você pode escolher reservar momentos diários de silêncio. Pode escolher mergulhar em textos bíblicos, não como obrigação, mas como fonte de vida. Pode escolher desligar as vozes exteriores para ouvir melhor a voz interior. O discernimento cresce na medida em que diminuímos o volume do mundo ao nosso redor. Outro aspecto essencial é o arrependimento contínuo. Muitos bloqueiam sua capacidade de discernir porque se tornaram insensíveis ao pecado. Quando nos acostumamos com pequenas concessões, com justificativas espirituais para erros persistentes, vamos aos poucos cauterizando o coração, e um coração endurecido não discerne. Ele racionaliza tudo, justifica tudo, torna tudo aceitável, até mesmo o que Deus já chamou de impureza. Por isso, o arrependimento deve ser constante, não apenas por grandes quedas, mas pelas pequenas distrações que nos afastam da sintonia com o Espírito. Um coração quebrantado é um radar afinado para os sinais divinos. Há quem pense que o discernimento é algo místico ou reservado apenas para líderes e ministros. Mas a verdade é que toda pessoa que nasceu de novo em Cristo tem dentro de si o Espírito que guia. A diferença está em quem dá espaço para esse Espírito agir. Discernimento não é um dom raro, é uma consequência da habitação do Espírito Santo. Mas se o Espírito está trancado dentro de nós, sem liberdade de ação, sem espaço para falar, sem permissão para nos confrontar, de que adianta sua presença? O discernimento se acende quando damos liberdade a Deus para nos moldar, nos corrigir e nos redirecionar. Imagine o quanto nossas decisões seriam mais assertivas se fossem fruto de discernimento e não de impulsos. Quantos casamentos teriam sido evitados se houvesse discernimento? Quantos negócios desastrosos? Quantas amizades tóxicas? Quantas palavras ditas na hora errada? O discernimento não apenas nos livra de dor, mas nos alinha ao tempo perfeito de Deus. E quem vive no tempo de Deus não anda atrasado nem adiantado, anda em paz. A paz, quando se está no centro da vontade de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao redor dizem o contrário. Se há uma verdade incontestável para quem deseja viver pelo discernimento espiritual, é esta: discernir exige intimidade. Não há como reconhecer a voz de Deus sem conhecê-lo. Não há como identificar os sinais do céu se você mal sabe como o céu se comunica. A intimidade com Deus não é algo que se herda nem se imita. Ela é construída tijolo por tijolo, na sala secreta da oração, nos encontros silenciosos com a palavra, nas lágrimas que ninguém vê, nos gemidos que só o Espírito entende. A intimidade não é um evento, mas um processo, e esse processo exige constância. Foi essa constância que transformou a vida de Helena. Ela sempre foi considerada uma mulher de fé, presente nos cultos, envolvida nos projetos da igreja, respeitada na comunidade. Mas no íntimo, ela sentia que tomava decisões baseadas em emoções e lógica, e que muitas vezes isso a levava a caminhos frustrantes. Foi em um retiro, sozinha com sua Bíblia, que ela percebeu: minha fé é pública, mas meu relacionamento com Deus é raso. Desde então, ela decidiu reconstruir sua vida espiritual em silêncio. Levantava mais cedo para orar, jejuava sem divulgar, lia a palavra não para ensinar, mas para se alimentar. Com o tempo, algo mudou. As decisões começaram a vir com clareza. Os alertas vieram antes das quedas. A paz interior passou a ser seu termômetro. E hoje, ela testemunha que o discernimento não caiu do céu, mas foi forjado na fornalha da devoção sincera. Muitos esperam discernimento como quem espera mágica. Mas Deus não é um botão que se aperta quando se precisa de direção. Ele é um pai que deseja relacionamento contínuo. Quando cultivamos intimidade com Ele, começamos a conhecê-lo profundamente. E quando o conhecemos, sabemos distinguir sua voz de qualquer outra. A palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Ouvir é o começo, conhecer é a profundidade.
seguir é a consequência. Mas tudo começa pela audição espiritual, e quem não desenvolve o ouvido do espírito vive tropeçando no natural. Discernimento também é saber esperar, e isso confronta profundamente a nossa geração. Estamos acostumados à velocidade, às respostas instantâneas, ao imediatismo emocional. Mas os sinais de Deus, muitas vezes, não vêm com pressa. Eles amadurecem no tempo dele, não no nosso. E quando forçam decisões por ansiedade, muitos acabam indo por atalhos que os afastam da vontade divina. O discernimento verdadeiro nos ensina a esperar, mas não de forma passiva, e sim ativa. Esperar orando, esperar obedecendo, esperar confiando, esperar em movimento, mas sem desespero. Em muitas passagens bíblicas, vemos Deus orientando seus filhos por caminhos que só faziam sentido depois. Abraão teve que sair de sua terra sem saber para onde ia. Moisés teve que levantar um cajado diante de um mar fechado. Elias teve que se esconder num ribeiro seco, confiando em corvos. O discernimento, nesses casos, não era baseado no que se via, mas no que se ouvia. A obediência precedia a explicação. E essa é uma das maiores dificuldades da alma humana. Querer entender antes de confiar. Mas a lógica do reino é inversa. Primeiro confia, depois entende. Primeiro obedece, depois vê o milagre. Primeiro mergulha, depois é curado. Outro fator essencial para desenvolver discernimento é vigiar o coração. Provérbios diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Corações feridos discernem mal, corações ressentidos enxergam distorcido. Quando estamos cheios de mágoas, medos ou idolatrias, o filtro pelo qual ouvimos a voz de Deus se contamina. E é por isso que muitos confundem suas emoções com revelações. Acham que estão sendo guiados por Deus, mas estão sendo arrastados por seus traumas, suas vaidades ou suas carências. O discernimento exige um coração limpo, disposto a ser confrontado e transformado. Quem não se permite ser moldado nunca será afinado espiritualmente. Porque discernir também é aprender a calar quando tudo dentro de nós quer gritar. É saber que nem toda porta aberta é bênção e que nem toda crítica é ataque. Às vezes, é correção divina. É entender que a vontade de Deus nem sempre coincide com a nossa, mas sempre é superior. E isso exige renúncia. Quantas pessoas deixam de viver milagres porque não discernem o valor da espera, da obediência e da entrega? O discernimento é um convite ao abandono do controle. E isso, para muitos, é o maior obstáculo da jornada com Deus. Mas há esperança para todo aquele que deseja viver de forma mais sensível ao Espírito. O discernimento pode ser ativado, restaurado e ampliado. Como? Por meio da oração sincera, da leitura profunda das Escrituras, da comunhão com pessoas maduras espiritualmente, da obediência a cada pequeno sinal que Deus já nos mostrou. À medida que respondemos com fidelidade, mais luz é lançada sobre os próximos passos. Deus não revela tudo de uma vez. Ele mostra porções e espera a nossa fidelidade a cada nova revelação. É impossível falar sobre discernimento espiritual sem tocar na importância da humildade. Em um mundo que valoriza opiniões fortes, certezas rápidas e posturas impositivas, a humildade parece uma virtude esquecida. Mas no reino de Deus é exatamente o oposto. Quanto mais humilde o coração, mais sensível ele se torna à voz do Espírito. O discernimento nasce em corações que reconhecem sua limitação, sua dependência, sua falibilidade. O soberbo não ouve a Deus, ele só ouve a si mesmo. Já o humilde cala, escuta, reflete e se submete, mesmo quando isso lhe custa conforto, status ou segurança. Lembre-se de como Jesus discernia. Mesmo sendo o Filho de Deus, passava noites em oração. Mesmo conhecendo o coração dos homens, observava seus gestos e escutava suas palavras com paciência. Mesmo sendo cheio do Espírito, não agia por impulso, mas com direção clara do Pai.
Ele dizia: eu não faço nada por mim mesmo, mas apenas o que vejo o Pai fazer. João 5,19. Essa sensibilidade absoluta só é possível porque havia uma entrega total. E essa é uma chave que poucos estão dispostos a usar. Discernimento exige rendição. Uma das tragédias espirituais mais comuns hoje é ver pessoas tentando usar o discernimento como uma ferramenta de controle e não como um instrumento de submissão. Tentam discernir para decidir por si mesmas o que fazer, ao invés de discernir para obedecer à direção do céu, mesmo quando ela contraria suas vontades. Querem discernimento para dominar, mas Deus dá discernimento para quem deseja servir. Porque quem recebe esse dom se torna responsável por ele, e quem o usa para manipular, impressionar ou julgar, cedo ou tarde, cai em engano. Há também uma confusão frequente entre discernimento espiritual e suspeita carnal. Muitos pensam estar discernindo, quando, na verdade, estão apenas desconfiando. Há uma diferença abismal entre discernimento baseado no Espírito Santo e julgamento baseado em experiências passadas, traumas não curados ou preconceitos enraizados. O discernimento verdadeiro não acusa, ele revela com compaixão. Ele não condena, ele orienta com sabedoria. Ele não destrói, ele edifica com verdade. E o maior termômetro para saber se estamos discernindo com o Espírito é a paz. Sempre que a revelação vem de Deus, mesmo que confronte, ela traz paz. Sempre que vem da carne, mesmo que pareça lógica, ela inquieta. Foi exatamente isso que marcou a história de Lucas. Ele era conhecido por ter uma grande intuição, como diziam. Parecia perceber intenções, antever situações, evitar problemas. Mas, com o tempo, Lucas foi se tornando um homem desconfiado, crítico, até amargo. Começou a isolar-se, a julgar as pessoas com frieza, a interpretar tudo sob a ótica da suspeita. Quando alguém falava algo fora do que ele esperava, dizia que discernia um espírito contrário, mas sua vida espiritual começou a definhar. E foi só quando, em lágrimas, reconheceu que estava sendo guiado por feridas e não pelo Espírito, que tudo mudou. Voltou à palavra, buscou aconselhamento, perdoou quem o feriu e pediu perdão a quem feriu. Hoje, seu discernimento voltou, mas agora é limpo, cheio de graça, equilibrado pelo amor. Porque onde não há amor, não há discernimento, só julgamento. Outro aspecto importante que precisa ser restaurado é o discernimento coletivo. Muitos acham que discernir é algo que acontece apenas no individual, no secreto, na experiência pessoal. E, de fato, há muito que se desenvolve nessa dimensão íntima, mas o Espírito também se move no corpo de Cristo. Há momentos em que Deus confirma sinais através da comunidade. Ele levanta intercessores, profetas, irmãos maduros, líderes espirituais para corroborar o que está sendo percebido. O problema é que muitos hoje estão tão fechados em si mesmos, tão independentes e desconfiados de tudo, que perdem a bênção da validação espiritual. Deus pode falar no secreto, sim, mas Ele também fala no coletivo, e reconhecer isso é sinal de maturidade espiritual. A igreja primitiva vivia isso intensamente. Antes de enviarem Paulo e Barnabé em missão, os líderes da igreja de Antioquia jejuaram e oraram juntos. E o Espírito disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. Veja, não foi uma revelação isolada, foi uma direção dada ao corpo reunido. Esse tipo de discernimento comunitário protege contra o engano, fortalece a unidade e manifesta o conselho de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso humildade para ouvir, coragem para expor suas percepções e sabedoria para discernir juntos. Ninguém recebe tudo sozinho. Deus reparte, Deus confia, Deus constrói em aliança. Por fim, há um discernimento que poucos desejam, mas que é vital: o discernimento sobre si mesmo. É fácil querer entender os outros, os sinais, as decisões, mas quantos estão dispostos a encarar o que realmente são? O salmista orou: sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. Essa oração é perigosa para quem quer manter aparências, mas é libertadora para quem deseja crescer de verdade. Quando pedimos a Deus que nos revele a verdade sobre nós mesmos, Ele responde. E essa resposta nos salva de muitas armadilhas, inclusive da mais perigosa de todas, a autoilusão. A maturidade espiritual passa pelo autoexame constante, passa pela disposição de ser corrigido, desconstruído e reconstruído. Passa pelo desejo de ser verdadeiramente como Cristo. E isso só acontece quando deixamos o Espírito nos mostrar o que precisa morrer em nós. O discernimento espiritual não é um prêmio para os perfeitos, é uma graça para os disponíveis. E estar disponível é, acima de tudo, estar vulnerável para ser transformado. Porque antes de discernir os caminhos à nossa frente, Deus quer que discernamos o estado do nosso coração. Chegamos, enfim, ao ponto mais elevado desta jornada sobre o discernimento espiritual, o chamado à vigilância permanente. O discernimento não é uma experiência pontual, um dom ocasional ou uma sensação esporádica. Ele é um estado de alerta contínuo, uma postura de escuta, uma disposição para obedecer ao menor sinal da voz de Deus. O mundo espiritual não tira férias. O inimigo não dorme. A carne nunca se converte. Por isso, o cristão que deseja andar no Espírito precisa permanecer sóbrio, atento, desperto. Como Jesus disse aos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Quem não vigia, se perde. Quem não discerne, tropeça. Quem não escuta, desvia-se, mesmo quando parece estar no caminho. A vida cristã não é sobre correr, mas sobre permanecer. O discernimento é o que nos faz continuar firmes quando tudo parece instável. É o que nos preserva no meio do engano, da confusão, das vozes dissonantes. Ele é o farol na tempestade, a bússola no deserto, a lâmpada nos vales escuros. E é por isso que o inimigo quer tanto destruir essa capacidade nos filhos de Deus. Ele sabe que um cristão cheio de discernimento é impossível de manipular. Ele sabe que alguém guiado pelo Espírito se torna perigoso para as trevas, porque onde há discernimento, há liberdade. E onde há liberdade, há avanço no reino. Mas o discernimento espiritual só floresce onde há uma vida de intimidade. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas. É no secreto que se aprende a reconhecer a voz do pastor. É na leitura constante da palavra que se desenvolve sensibilidade espiritual. É na oração persistente que se aguça a percepção do invisível. E é no sofrimento, sim, no sofrimento, que o discernimento é purificado. Porque na dor, somos despidos da autossuficiência. Na perda, percebemos o que realmente importa. E na crise, o que é de Deus permanece, e o que é da carne desmorona. O discernimento não é apenas recebido, ele é forjado. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres com olhos espirituais despertos. Gente que discerne o tempo, as intenções, os enganos e os chamados. Gente que não se deixa levar pelas aparências, nem pelo barulho, nem pelo emocionalismo. Gente que examina tudo e retém o que é bom. Gente que ouve mais do que fala, que age menos por impulso e mais por direção, que prefere esperar a resposta de Deus a correr atrás da resposta dos homens. Essa geração será a resposta para muitos que hoje andam confusos, perdidos e seduzidos por falsas luzes. Mas essa geração não será feita de celebridades espirituais. Ela será composta por pessoas comuns que decidiram andar com Deus em tudo. Gente que não busca os holofotes, mas que arde em segredo, que não se promove, mas carrega um fogo genuíno, que não negocia princípios, mesmo quando custa caro. E o que sustentará essas pessoas será o discernimento profundo, cultivado na presença, regado pela palavra, testado pelas provações
revelações e confirmado pelo fruto. Porque no fim, o verdadeiro discernimento sempre gera frutos visíveis, não apenas revelações espirituais, mas vidas transformadas, decisões alinhadas, relacionamentos saudáveis, ministérios com propósito. Não espere grandes visões ou sinais extraordinários para discernir. Muitas vezes, Deus fala no simples, no cotidiano, no sutil. Ele pode usar uma frase, um silêncio, uma sensação de paz ou inquietação. Pode usar a lembrança de um versículo, o conselho de um irmão, o desconforto com algo aparentemente inofensivo. Por isso, o segredo é andar em comunhão constante com Ele. Quando você se torna íntimo de Deus, você passa a reconhecer sua voz até nas pequenas coisas. E essa sensibilidade, mais do que qualquer dom, é o que te guardará até o fim. Talvez você esteja em um momento de indecisão agora. Talvez esteja diante de escolhas difíceis, sentindo-se cercado por opiniões, vozes, pressões. Ou talvez tenha perdido a confiança na sua capacidade de ouvir a Deus por ter errado no passado. Mas ouça bem, Deus não rejeita quem deseja sinceramente discernir a sua vontade. Ele não esconde o caminho daqueles que o buscam com verdade. Se você se achegar a Ele com humildade e fome, Ele falará. Talvez não da forma que você espera, nem no tempo que você gostaria, mas Ele falará. E quando Ele falar, tudo fará sentido. A paz virá, a direção será clara, e o passo seguinte será evidente. E se você sente que precisa recomeçar, que perdeu a sensibilidade, que se afastou, que se deixou enganar, saiba que nunca é tarde. Deus restaura discernimento. Ele reacende a chama, realinha os sentidos, reconstrói a comunhão. Basta uma oração sincera, uma decisão corajosa, um passo na direção certa. Comece hoje. Volte à palavra. Feche os ouvidos para o ruído. Abra o coração para a presença. Permaneça em silêncio por alguns minutos e peça ao Espírito que te ensine a ouvir de novo. Ele fará, porque Ele deseja mais do que você ande na luz. Ele é Pai, Ele é guia, Ele é pastor e suas ovelhas ouvem a sua voz. Chegamos ao fim dessa reflexão profunda. E se você esteve conosco até aqui, isso já revela algo muito especial. Há sede em seu coração, sede de ouvir, de entender, de discernir. E Deus honra quem tem fome da verdade. Por isso, não vá embora em silêncio. Compartilhe conosco nos comentários o que mais falou ao seu coração nesse vídeo. Houve algum momento em que você sentiu Deus te confrontando ou te confortando? Queremos te ouvir. E mais, se essa mensagem te edificou, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas não apenas por hábito, faça isso como um compromisso de seguir crescendo em discernimento dia após dia. Ative o sino para ser avisado dos próximos vídeos. Aqui você sempre encontrará a palavra viva, direção segura e fé que transforma. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele continue abrindo os teus olhos espirituais. Até a próxima.